Texto eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema que os jovens propuseram para esses dias. E se a gente acreditasse? Neste texto nós encontramos uma passagem bastante conhecida de alguém que viveu a crise da fé, que viveu o momento da dúvida, o momento do medo. Uma família querida por Jesus, uma família de amigos de Jesus, 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, vivem um momento de angústia, de dor, de perda, de saudade. Lázaro morreu. Lázaro, que é chamado de o teu amigo, quando vão dizer a Jesus acerca da sua doença. Maria e Marta viviam a expectativa da chegada de Jesus. Viviam a expectativa em fé de que se Jesus chegar em tempo, Ele vai realizar mais um milagre. Quantos de nós vemos essa expectativa também? Quando oramos, quando intercedemos, quando colocamos diante de Deus nossas necessidades? Se Jesus estiver, se Jesus quiser, Ele vai fazer. Mas para a tristeza de Marta e de Maria, Jesus não chegou na hora que elas queriam. Não chegou no momento que elas esperavam. E não fez o que elas queriam que Ele fizesse. E para um momento de decepção e frustração, elas constatam a morte de Lázaro. E quando Jesus chega, as palavras que retratam esta frustração e esta decepção são muito profundas. E até mesmo num certo ressentimento. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então responde para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, viverá. E Jesus termina com uma pergunta que seria uma paráfrase, ou esta pergunta dos jovens seria uma paráfrase desta pergunta que Jesus faz a Marta: crês tu nisto? Ou, em palavras mais simples, você acredita nisso? Marta, e se você acreditasse que eu sou a ressurreição e a vida? O texto é muito longo, o capítulo é bem extenso, pois narra com muitos detalhes e muitas minúcias esta narrativa da ressurreição de Lázaro. Mas no versículo 25 e 26, registra esse diálogo, 24, começando do 24, 25 e 26, registra esse momento no diálogo entre Marta e Maria, quando ela diz: sei que Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? E se a gente acreditasse? Marta e Maria vivem um momento de crise na fé que elas tinham em Jesus. Tinham em Jesus não apenas como um mestre. Tinham em Jesus não apenas como um Senhor. Mas mais, elas já se adiantaram àquilo que Jesus veio a dizer aos seus discípulos em João 17. Quando Jesus chama-os de amigos, vemos pela narrativa que já havia uma intimidade fraternal entre Jesus e esta família, a ponto de, quando chega a notícia de que Lázaro estava doente, a declaração dos noticiantes é esta: aquele a quem tu amas. Ou em outra versão, teu amigo Lázaro está doente. Como poderia Marta e Maria, como poderiam elas conciliar o amor, a amizade, com esta visível demora? Não era mais uma aparente. A resposta que Jesus dá à expectativa é contundentemente decepcionante. Porque ao momento em que chega a notícia, aquele a quem tu amas está doente, esperávamos que Jesus pudesse responder imediatamente e dizer: vamos lá. Ou quem sabe, como Jesus já havia feito com a filha de Jairo, antes mesmo de chegar lá, Jesus já estava ministrando a cura.
E com outros, como o servo do centurião, que com uma declaração, Jesus nem precisou ir, disse apenas: volte para casa, seu servo já está curado. Não poderia Jesus ter respondido dessa maneira a expectativa de Marta e Maria também, dizendo: mande dizer a elas que ele vai ficar bom. Mas para a surpresa daquelas mulheres, Jesus responde o seguinte: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ok? Isso trouxe um conforto, trouxe uma esperança, mas Jesus adiou a sua volta por mais um dia. E foi o tempo suficiente para que aquilo que não era para a morte resultasse na morte. Lázaro morreu. Jesus demorou. Jesus esteve ausente. Agora não adianta mais. Tarde demais, Senhor. A piora de Lázaro levou à morte. E agora fica no coração de Marta e Maria o desafio em conciliar aquilo que era amizade com a demora, aquilo que era amor com a decepção, aquilo que era esperança com a tragédia. As palavras de Jesus a Marta e Maria, a Marta especialmente, em particular, quando ela diz a Jesus no versículo 21, se o Senhor não estivesse demorado, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor fizesse o que o Senhor sabe fazer, se o Senhor fizesse o que nós queríamos que o Senhor fizesse, meu irmão não teria morrido. E se Marta acreditasse que desde o começo Jesus sabia o que estava fazendo? Não foi retórica a declaração de Jesus em apenas dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus já sabia o que estava fazendo. Mas para nós, muitas vezes, acreditar é tão difícil, pois, como Marta e Maria, temos uma carência de perceber a presença de Jesus. Ainda que naquele momento a presença de Jesus fosse exclusivamente física, e hoje nós sabemos que a presença dele é metafísica, é uma presença real, mas invisível, verdadeira, mas intangível. A ausência de Jesus fez com que Marta e Maria perdessem a esperança. Mas com a palavra de Jesus, que nada de mal aconteceria, houve um renovo da alegria, da expectativa, mas Jesus não estava só ausente. Para piorar a situação, ele demorou a chegar. Jesus não apressou a sua viagem como elas queriam. Ao contrário, ele adiou a viagem para uma outra oportunidade. A ausência, a demora e a morte de Lázaro configuraram um panorama trágico, de tragédia, de tristeza, de frustração, a ponto de Marta, percebemos nas palavras de Marta, um receio entre frustrar a amizade, mas ao mesmo tempo dizer para Jesus o que ela estava sentindo, e ainda que com uma roupagem de respeito, Marta se dirige a Jesus dizendo: Senhor, por quê? Se creres, verás a glória de Deus. Encontramos isso nas Escrituras. Se a gente acreditar, se a gente confiar, a nossa atitude muda. A nossa atitude muda diante da tentação. Todos somos tentados. Jesus foi tentado. Mas justamente pela sua postura em confiar no Pai, ele reagiu à tentação de uma maneira positiva e de uma maneira efetiva. Se acreditarmos, e acreditar significa confiar, eu gosto muito desta definição de fé, que vai além, evidentemente está fundamentada naquilo que Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que ainda não se vê. E fundamentada nesta verdade absoluta e infalível,
Ed Renekiewicz propõe que fé é confiar que Deus é bom em todas as circunstâncias. Deus não muda. E Deus não falha. E quando nós temos uma atitude de fé, se acreditarmos e se acreditamos, nossa postura diante da tentação muda. Pois somos mais corajosos para resistir à tentação e confiar que de alguma maneira Deus suprirá as nossas necessidades. Ou você nunca percebeu que as tentações, todas elas, tentam-nos pelo lado fraco? O inimigo não conhece todas as coisas, mas ele conhece muitas coisas. Ele não conhece todas as eras, mas ele conhece muito bem o seu tempo. E o diabo sabe muito bem onde nos toca. Ele sabe quais são nossas fraquezas. Por que nem todos cedem à tentação na área sexual? Ou por que outros não cedem tão facilmente à tentação na área financeira? Por que outros não cedem tão facilmente à tentação do poder, do domínio? Porque, na verdade, o diabo sabe quais são nossas fraquezas. Em Mateus 4 encontramos a tentação de Jesus, quando o diabo tenta de maneira a abranger todas as possibilidades, e até mesmo por permissão de Deus, de maneira muito didática para nós, o diabo tenta Jesus nas três maneiras, ou nas três áreas mais suscetíveis a um homem na posição de Jesus. Primeiro, ele estava há 40 dias no deserto. Isso significa fome, cansaço e fraqueza. Qual é a primeira abordagem de Satanás? Você tem poder? Transforma esta pedra em pão. Como Jesus responde? Primeiro com a palavra. E depois ele diz com a palavra: nem só de pão viverá o homem. Isto é confiar de que a comida não é tudo do que precisamos. Confiar de que ainda que eu esteja com fome, Deus suprirá minhas necessidades e Deus me virá em resposta. Eu não preciso ceder à tentação. No segundo momento, Jesus é levado ao pináculo do templo e de lá Satanás propõe a ele: lança-te daqui e darás ordem aos teus anjos a teu respeito para que nenhum mal te atinja. Curiosamente, Satanás usa um texto bíblico distorcido, incompleto. Ele não é bobo. Queria pegar Jesus num deslize, numa falta. Mas Jesus responde com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Não agirás de maneira a tentar Deus a fazer aquilo que não está nos planos, no propósito. Nossa atitude de confiança nos leva à submissão aos nossos limites, submissão à vontade de Deus, se crermos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu não vou me lançar daqui de cima só para saber e confirmar se Deus me ama, pois Deus me ama independentemente das circunstâncias. Na terceira tentação, o diabo leva Jesus a um alto de um monte e mostra para ele em visão todos os domínios da terra, todas as nações, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Resposta de Jesus: ao Senhor adorarás, e somente a Ele, diante dele, se prostrarás. Mateus 4 narra que o diabo se deu por vencido e deixou Jesus. Porque a confiança nos desígnios, a confiança no caráter, a confiança nos propósitos de Deus, permitiu que Jesus mantivesse-se firme diante da tentação. Se acreditarmos, nossa atitude diante das provações também muda. Tiago deixa muito claro que é uma distinção muito evidente entre tentação e provação. Tiago diz: em sendo tentado, que ninguém diga por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas há uma natureza opressora, há uma natureza dificultosa na nossa existência, a qual o Novo Testamento chama de provação, que são as lutas, são as adversidades,
São as circunstâncias contrárias que fazem parte da nossa existência. Isso é uma realidade inexorável. Não podemos negar, não podemos nos desviar, não podemos evitar, por mais que queiramos. Tragédias acontecem conosco. E muitas dessas tragédias soam e agem como provas da nossa fé. Como que fosse um teste para avaliar se a nossa postura de fé está baseada numa convicção inabalável. Pois por provação e definição, que Tiago mesmo diz em sua carta no 1º capítulo, é a capacidade de alguém de resistir a um peso enorme sobre si, mas no momento em que este peso é aliviado, voltamos à nossa estatura normal, como uma mola, ou como uma árvore, que cede à pressão do vendaval, mas tão logo o vento passa, ela retoma a sua postura original, pois ela resistiu à adversidade. Quando confiamos em Deus, quando cremos em Deus, quando descansamos em Deus, a nossa postura diante da prova é de paz, de esperança. Também a nossa atitude muda diante das circunstâncias, quando nós cremos em Deus. É isso que Jesus está dizendo a Marta nesse capítulo 11. Se creres, você crê nisso. Se você crê nisso, a sua atitude muda. E é interessante que no texto nós percebemos que Marta tem uma visão muito certa do passado, tem até uma expectativa correta do futuro, mas não consegue encarar o presente. Se você depois puder ler o capítulo todo, você vai perceber no versículo 21, Marta diz para Jesus: o Senhor poderia ter vindo. Eu creio que Jesus é o Deus de ontem. Se ontem o Senhor fizesse alguma coisa, estaria ótimo. Marta deixa clara a sua convicção do passado, como nós muitas vezes cantamos. O hino 7 do cantor cristão, por exemplo, é maravilhoso para isso. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito poder. Olhamos para o passado e é fácil constatarmos que o Deus do passado é poderoso. Trouxe-nos até aqui. Louvado seja o Senhor. Sustentou sua obra, sustentou minha vida, manteve-me vivo. E é isso que Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui ontem, nada disso teria acontecido. Quando olha para o futuro, Marta também tem uma fé inabalável, pois no versículo 24 ela diz: sei que ele ressuscitará na ressurreição. Marta tinha um olhar para o futuro convicto de que lá adiante Deus pode fazer maravilhas. Mas ali, naquele presente, naquela hora, ela tinha dificuldade de crer que Jesus era poderoso para fazer naquele momento algo especial. E parece que é por isso que Jesus, no versículo 25, faz questão de ressaltar, salientar e trazer à luz o Deus de todas as eras. O Deus do passado, o Deus do futuro e o Deus do presente. Pois Jesus usa a mesma identidade do Deus soberano que se apresentou por meio de Moisés ao seu povo lá no Egito e o conduziu por 40 anos no deserto até a terra prometida. Eu sou. Ah, se nós acreditássemos que o Deus do passado, o Deus do futuro, é o Deus de agora. As nossas decisões, nossas escolhas, nossa atitude mudaria drasticamente. Marta tinha os seus olhos no passado e numa lembrança reminiscente tinha a convicção de que se Deus tivesse vindo ao encontro daquela família, teria feito o milagre acontecer. Olha para o futuro e crê naquilo que está por vir. Mas essa esperança não lhe move a uma atitude presente, de alegrar-se em meio à tragédia, pela presença suficiente de Jesus. Uma fé que faria distinção poderia ser aquela como Jesus viu em outros dos seus milagres e disse: nunca se viu uma fé tão grande quanto esta.
da mulher do fluxo de sangue, do centurião, de Jairo, do cego Bartimeu, do endemoniado gadareno e de tantos outros, se ela dissesse: mestre, que bom que o Senhor chegou, que bom que o Senhor está aqui, e isto já faz toda a diferença. Pois quando cremos, vemos a glória da presença. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 28, 20? E eis que estou com vocês todos os dias. Olha que preciosidade quando Jesus conjuga o verbo no tempo perfeito, na plenitude do tempo. Pois Jesus não disse: eu estive com vocês até aqui. Jesus não diz que estará conosco todos os dias, mas o verbo que Jesus usa está conjugado no presente, absoluto, perfeito, infalível. Eu estou com vocês todos os dias. Eu estou ontem, eu estou hoje, eu estou amanhã, eu estou todos os dias com vocês. Quando cremos, se a gente acreditar, veremos a glória da presença de Deus. Se a gente acreditar, veremos também a glória do conforto de Deus. Evidentemente que o que Marta e Maria mais queriam era seu irmão de volta, como nós tanto queremos, nossos queridos que foram, a saudade que mata, a saudade que corrói. Todos nós almejamos o milagre da reversão das circunstâncias, da reversão dos quadros, da reversão dos diagnósticos. Mas isso não está em nossa alçada. E faz parte da fé acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E como diz o apóstolo Paulo, Senhor, nos Coríntios, mesmo que, ainda que sobrevenha sobre nós tentações, o Senhor nos dará a saída. E essa saída inclui também a glória do conforto. Marta e Maria, se acreditassem, já se dariam por suficientes, ou suficientemente agradecidas, porque o Senhor está aqui. Não está mais nos seus planos dar vida ao meu irmão, mas estará sempre em seus planos me dar força para prosseguir. Nossa atitude muda diante das circunstâncias. É algo que sempre me vem à mente quando tenho de estar com uma família enlutada, quando tenho de estar com alguém sofrendo, quando tenho que estar com alguém desafiado pelas circunstâncias adversas, por uma perda, seja por um ente querido, seja por um emprego, seja por uma esperança que foi, uma promessa que não se cumpriu. A atitude de fé nos remete à oportunidade. E agora? O que nos levará a prosseguir? Quando cremos, vemos a glória do conforto. Quando cremos e se acreditamos, vemos a glória da esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5 dizendo que as nossas adversidades geram em nós experiência. E a experiência produz perseverança. E a perseverança produz esperança. E aí vem a parte que eu mais gosto desse raciocínio de Paulo, quando ele diz: é a esperança que não decepciona. A glória da esperança. Pois se existe algo que é tão desafiador para nós seres humanos, na nossa falha, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, é lembrar que sempre vale a pena esperar. Não valeu a pena esperar Marta e Maria? Marta e Maria esperaram um pouco mais Jesus? Não valeu a pena Marta e Maria ter a esperança, a fé de que Jesus pode fazer tudo? E não está no vocabulário do Senhor impossível. O problema é que nós queremos dizer para Deus os impossíveis que Ele tem que resolver, quando muitas vezes esses impossíveis não estão em seus planos. Mas a nossa fé, e se acreditarmos, veremos a glória de Deus na esperança, mesmo quando os impossíveis não acontecem. E por último, além de vermos a glória da presença,
a glória do conforto, a glória da esperança, finalmente veremos a glória da vida eterna. Pois é por esta esperança e é por esta certeza que movemo-nos. Jesus declara no presente, e no presente permanente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Versículo 40, Jesus se dirige para aquelas pessoas que testemunharam e declara com toda a convicção: não te disse? Se creres, verás a glória de Deus. Quando a pedra é tirada da frente daquela sepultura, Jesus já agradece: Pai, graças te dou, porque tu me ouviste. E sei que sempre me ouves. E então Lázaro sai. Lázaro sai e todos podem testemunhar a glória da vida que Jesus veio estabelecer. Uma vida que não tem fim. Lázaro não vive até hoje. Chegou o dia em que Lázaro definitivamente morreu. Chegou o dia em que a sua vida teve um fim, mas pela fé não foi o fim definitivo, pois Lázaro foi colocado na eternidade, a glória maior. Quando nessa experiência lembro-me do testemunho do pastor Mauro Israel Moreira, querido e amado pastor da PIB de São Gonçalo. Quando do diagnóstico do seu câncer mortal e nas tentativas e expectativas de cura, de milagres, ele um dia dirigiu-se à sua igreja, já bem próximo da sua morte. Amados irmãos, continuemos orando. Se Deus responder nossa oração como nós queremos, todos nós veremos a glória de Deus na minha cura. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus antes dos irmãos. É isso que nos move. É isso que nos leva adiante. Se acreditarmos que há um Deus que nos ama acima de todas as coisas, cujos planos são perfeitos, cujos propósitos, ainda que insondáveis, são magníficos, cuja glória é incomparável. A glória da presença, a glória do conforto, a glória da esperança, a glória da vida nos céus. Se acreditarmos. Mas e agora? Já que acreditamos, se agirmos, como eu digo no editorial deste boletim, deixemos o passo da fé para avançarmos no passo da ação, para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Vamos ficar de pé?